Vou falar uma coisa interessante que me veio à memória. Nós temos uma herança que não podemos perder, que não podemos colocá-la em risco, porque todos nós estamos suscetíveis a isso. A salvação nós temos, mas a vida eterna nós não podemos perder. Por isso nós temos que fazer a nossa parte. Se analisarmos a grosso modo o contexto desse lar, pela atitude do pai, esse lar conhecia Deus. Esse lar conhecia a Deus. Portanto, era um lar santo. Mas uma atitude de uma pessoa imatura em Deus levou um adolescente, talvez o mais novo, caçula, a buscar experiência desnecessária. Ele foi buscar o profano quando o santo estava nele. Isso é para nós. Nós somos santos. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Somos morada do Espírito Santo. Portanto, nós somos santos. O profano não pode fazer parte da nossa vida e nem podemos, muito menos, colocar isso em risco. E nós acabamos de passar por uns dias, agora, nas folias, que homens de Deus, pastores, assembleianos, abençoando o carnaval, dizendo que aquilo não era do demônio, era de Deus, e não entendendo por que as igrejas faziam nessa época, ou fazem nessa época, retiros espirituais, enquanto deveriam estar no carnaval. Levitas de Deus, misturando o santo com o profano. Queridos, estamos suscetíveis? Estamos, mas nós somos filhos de Deus. Valorizemos a herança que nós temos direito. Me veio à memória um fato muito interessante, acontecido há praticamente 2.600 anos antes. Nabucodonosor, vocês conhecem a história dele, invadiu Jerusalém, tomou Jerusalém, levou tudo que tinha de valor, derreteu o templo em Jerusalém. Era um templo suntuoso, a parede era forrada de ouro, tudo ali era santificado, era consagrado a Deus. Lembra lá em Números, quem acompanha o estudo que eu faço, lá em Números nós falamos o seguinte, que quando construiu Moisés e o seu povo, construiu o tabernáculo, desde o pequeno copo, a taça, a mesa da proposição, era tudo santificado a Deus, era consagrado a Deus, portanto era tudo santificado para Deus. Mas Nabucodonosor quebrou, destruiu Jerusalém, levou todo o ouro, derreteu o ouro da parede, mas as taças e os copos não derreteram, de ouro e prata não derreteram, levaram aqueles utensílios para Babilônia. Certo? Olha, esse rei Nabucodonosor era um cara vencedor. Ele tinha lá em Babilônia um depósito onde ele colocava todos os seus despojos de guerra, e esses utensílios estavam lá. Mas ele levou duas pessoas tremendamente importantes na Bíblia. Lembram quem são eles? Daniel e Ezequiel. Duas personalidades bíblicas. O que habitava, o que fazia diferença na vida de Daniel, o livro próprio de Daniel fala, um espírito excelente. A Bíblia fala do espírito excelente, e esse espírito excelente está em nós, que pode fazer toda a diferença, que para mim fez, nesse meio da semana passada, tem diferença. Optei em me aquietar, porque não faz parte da minha vida, e eu creio que assim também com você.
Queridos, esse Espírito excelente fez dela toda a diferença. Nabucodonosor reconheceu isso e colocou ele como seu assessor, como um funcionário da casa do rei. Pode, mas ele morreu. Chegou o dia de Nabucodonosor e ele morreu. E quem o substituiu? Seu filho, Belsazar. Belsazar. Sabe o que significa isso? Bel, proteja o rei. Quem era Bel? Uma divindade. No contexto da época, ele tinha o seu próprio nome. Então, cultuava deuses diferentes, deuses tantos. Certo? Bom, muito bem. Aí Belsazar se tornou rei. E todo o pessoal que trabalhava com seu pai foram demitidos, digamos assim, foram demitidos. Até parece que a gente conhece essa história, né? Colocou tudo novo, a tua turma toda ali. Certamente Belsazar era um daqueles que fazia o L, com certeza no dia de hoje. Com certeza. Demitiu todo mundo e colocou a sua trupe ali. Agora é do jeito médio. Queridos, aí certa feita, não vou alongar muito na história não, mas certa feita, Belsazar foi fazer uma festa. Uma festa. Babilônia era suntuosa, você já ouviu falar dos jardins suspensos de Babilônia? Era uma suntuosidade muito grande. O salão de festa ali, com toda a suntuosidade, cabia 5.000 pessoas. Sabe quantos salões que cabem 5.000 pessoas no Brasil? Hoje, 27. Com toda a estrutura, diga-se. 27. Ele tinha um salão desse, cabia 5.000 pessoas. Ele chamou, sabe quantos governadores? Você vê o tamanho do reino dele. 1.000 governadores. Com as suas esposas e as suas concubinas, que era normal no contexto da época. Quantas pessoas não tinha? Era muita gente. Muita gente. Muito bem. A festa rolava solta. E como deveria ser solta? Por fim, era um carnaval. Promiscuidade rolava solta. Mas precisava de copos, de taças. O que ele fez? Mandou, vai lá no depósito e traga as taças lá do templo de Jerusalém. Os copos de ouro lá do templo de Jerusalém. Ele levou quase 70 anos que não era usado isso. O santo, porque tudo foi santificado. Agora estava no meio do profano. E aquilo desagradou a Deus. Desagradou tremendamente a Deus. E de repente a festa estava correndo solta. Todo mundo acreditou. Aquilo preocupou. Por quê? Porque tinha uma mão na parede, um dedo de fogo, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Lembra disso? Está no livro de Daniel, salvo engano, no capítulo 5. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Em algumas versões fala de Pérez, não Parsim. Vou olhar já. Muito bem. Aquilo assustou todo mundo. A festa parou. Belsazar mandou chamar os magos, os feiticeiros, para traduzir aquilo. Mas Deus tocou no deles e ninguém conseguiu traduzir. Porque a língua não era hebraica. Escreveu uma língua desconhecida. Mas lembra da pessoa que tinha o espírito excelente? A mãe de Belsazar foi movida e disse: olha, há uma pessoa aqui no reino que conhece bem isso aí. Mandou chamar Daniel. Aí Daniel vai lá. Mene, Tekel, Parsim. Daniel, traduz isso aí para mim. Se tu traduzires isso,
Vou botar uma roupa púrpura com cordão de ouro em você, certo? Prometendo algo grande. Eu vou te dar a terceira melhor posição no reino para você. Você olha, não quero, porque o que Deus me deu, eu não divido, eu não vendo, eu não passo para frente, é meu. Muito bem. Aí ele vai lá, mene. Ô Belsazar, é o seguinte, meu querido, mene quer dizer conta, de contar, de fazer conta. Ô Belsazar, Deus contou o quê? Deus abriu livros, o livro que tem a seu respeito, dos seus feitos, da sua obra. Ele contou todos os seus créditos, todos os seus créditos, está contado na presença de Deus. Mene, contou, repetiu e contou de novo, e viu que você está devedor. No livro que tinha respeito disso, o Belsazar estava devedor. Tekel. Mene, contar. Mas Tekel não. Tekel, ele vai tirar o seu reino. Deus vai tirar o seu reino. Por quê? Porque você tornou o que era santo no meio do profano. Por isso Deus fez a conta e você não tem galardões para receber. Queridos, há uma passagem no livro de Isaías, salvo engano, no capítulo 30 e qualquer coisa, 38, mais ou menos, algo assim, que o rei Ezequias estava adoentado. Aí Deus mandou o profeta Isaías. Isaías vai lá e fala para Ezequias para ele colocar a casa em ordem, porque ele vai morrer. Lembra disso? É para nós também colocar a nossa casa em ordem. Vai lá e fala. Quer dizer, o profeta foi e falou só, Ezequiel, é o seguinte, ó, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. E vazou a mensagem foi dada. Antes dele chegar no fim do pátio, Ezequias já tinha virado para o lado, lembra? Ele estava deitado, virou para o lado e orou a Deus, lembrou a Deus, Senhor, eu fiz isso, e fiz isso, derrubei todos os ídolos, postes ídolos aqui de Israel, e parou a idolatria, eu fiz isso, e muito mais coisas. Aí Deus, o livro das obras e do galardão, você tem crédito. Você tem crédito. Eu só não tinha, mas você tem. Isaías volta lá, fala para eles mudar mais 15 anos. Queridos, que Deus possa encontrar no livro de nossos galardões, das nossas obras, crédito e não débito. Crédito e não débito. Porém, falta o parcinho. Mene, é que é o parcinho. O parcinho fala em dividir. Ô Belsazar, você vai dividir o seu reino. O seu reino. Por quê? Porque você colocou o santo como profano. Você vai dividir o seu reino. Queridos, na mesma noite, houve um reboliço ali naquele lugar. E um homem chamado Ciro, lembra dele? Ímpio, não conhecia Deus, mas foi tremendamente usado. Deus chamou ele de meu servo, e não era de Deus. Usou ele, e Belsazar morreu. O reino dele foi dividido com os persas e os medo-persas. Dividiu conforme o parcinho de Deus. Por quê? Tudo isso porque misturou o santo com o profano. Ele não deu valor
no que era de Deus. Está certo, não conhecia Deus, mas esse menino conhecia. Não, mas eu vou procurar o profano. Mas agora tem uma coisa muito interessante. O menino voltou, o jovem voltou, o mais novo voltou e se corrigiu diante de Deus. E o seu pai o perdoou e o recebeu e o reintegrou na família dos filhos de Deus. Queridos, então o que nós temos que fazer? Vigiar. Vigiar e orar. Porque assim diz a palavra de Deus: vigiai e orai. O inimigo está ao redor, buscando quem possa tragar. É ação maligna. Então, queridos, aproveitei só esse gancho desse menino que tomou uma atitude incoerente com aquilo que ele cria, com aquilo que ele foi criado, com aquilo que também nós cremos, com aquilo que nós estamos sendo criados e fortalecidos todos os dias. Eu digo todos os dias porque, a princípio, nós temos que buscar a presença de Deus todos os dias. Não é só na célula nem no culto, é todos os dias. Um culto pessoal e particular com o meu Deus, eu preciso ter, para que o inimigo não encontre uma brecha e o profano misture com o santo. Porque senão, os nossos créditos lá no livro da vida, que Deus tem a nosso respeito, vai ficar devedor. Isso não é só para a vida eterna, quando morremos ou quando Deus nos resgatar. Não, Ezequiel estava vivo e Deus leu no livro seus créditos. É para nós. Por isso que as nossas orações, muitas orações não são respondidas porque estamos devedores. Muitas orações são respondidas porque somos credores. Seja credor, portanto, com as suas obras, com as suas atitudes, com a sua fé, em nome de Jesus.